Olha, você está conseguindo ver? Estou vendo tudo aqui. Então pode começar. Bom dia, irmãos. Começamos hoje uma caminhada que faremos juntos por alguns domingos, tentando entender mais um pouco da doutrina batista, a partir do estudo de um material produzido pela Convenção Batista Brasileira, mais especificamente da lavra do pastor João Reinaldo Purim, que é pai do pastor João Reinaldo Purim Júnior, que é pastor da Igreja do Meia. E é um material muito importante, muito interessante, porque trata das doutrinas batistas. E o que é doutrina? Por que nós pertencemos a uma igreja batista? Eu procurei em alguns dicionários, alguns livros de orientação, e eu encontrei o seguinte em dois dos mais precisos dicionários da língua portuguesa. O dicionário online define doutrina como sendo a reunião dos fundamentos ou ideias que, por serem essenciais, devem ser ensinadas. Já o dicionário de Aurélio Buarque de Holanda, ele entende que doutrina é o conjunto de princípios que servem de base a um sistema filosófico, científico, religioso, etc. Catequese cristã, ensinamento. Em nosso caso, especificamente, os batistas, né, doutrina é o que justifica a nossa participação junto à comunidade ao qual pertencemos. Exemplo claro disso aí. Nós, os batistas, entendemos que o batismo que Jesus Cristo nos deixou como memorial, como sendo um símbolo da nossa redenção, né? O batismo ele é por imersão. Por que entendemos isso? Porque a palavra de Deus diz que quando Jesus foi batizado, dando o exemplo, nos mostrando como seria o batismo, depois de ele ser batizado por João Batista, ele saiu da água. Se ele saiu, ele estava dentro. E se ele estava dentro, né, ele estava imerso. Né? Então, nós entendemos que o batismo é por imersão, porque Jesus nos deixou esse exemplo e nós fazemos como ele exemplificou. Outras denominações entendem que não há necessidade da imersão. Então, que algumas gotas de água, e aí essa forma é a aspersão, algumas gotas de água são suficientes para que o ser humano seja batizado nas águas. Nada disso vai fazer com que a gente entre ou deixe de entrar no céu, mas são interpretações bíblicas, são doutrinas específicas que nós seguimos de acordo com o nosso entendimento. Isso não faz com que nós entendamos que uma forma ou outra vai nos levar ou vai nos tirar do céu. O texto bíblico, aquilo que nós classificamos como texto áureo da Bíblia, diz que para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o importante é que aquele que nele crê, não é aquele que seja batizado por imersão ou por aspersão. No entanto, há outras doutrinas que são mais sérias. Nós sabemos aí que, vez por outra, aparece algum aventureiro se dizendo enviado de Deus e pregam barbaridade. Algum tempo atrás, nós tivemos um caso muito rumoroso de um cidadão que liderou um grupo grande e levou todos à morte, porque aquela era a vontade de Deus para eles. Então, isso é uma doutrina muito grave, porque nós estamos dispondo de um bem
que não é nosso, é de Deus. A nossa vida está nas mãos de Deus. Ele faz conosco aquilo que Ele quer. Não somos nós que vamos dizer, eu vou morrer hoje. Não somos nós. Quando alguém faz isso, está pecando, porque está tomando o lugar de Deus no destino de sua vida. Mas isso acontece, vez por outra, há grupos aí que se suicidam, né, que se matam por conta de lideranças fracas, aquilo que o apóstolo Paulo chama de vã doutrina, né? Vã doutrina, a má doutrina. Por isso é importante que a gente tenha, e daqui a pouco nós vamos falar mais sobre isso, é importante que a gente tenha muita firmeza naquilo que cremos, que saibamos exatamente o que estamos fazendo para que Deus aprove aquilo que nós fazemos. Por que doutrina? A doutrina é importante na nossa relação com Deus. Em primeiro lugar, porque Jesus recomendou, porque Jesus nos deu exemplo. Jesus Cristo, para nós os cristãos, tem que ser obrigatoriamente o nosso exemplo, o nosso modelo a ser seguido. E Jesus nos disse o seguinte, o que está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 28. Mateus 7, 28, diz o seguinte: E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Por que de que nós estamos falando? Do Sermão do Monte, quando Jesus iniciou o seu ministério. Né? Jesus iniciou o seu ministério, Jesus expôs as suas ideias revolucionárias para aquele tempo, revolucionárias para até hoje, né? Uma doutrina, né? Um modo de vida que contrariava todos os costumes da época, né? Que trouxe ira àqueles poderosos daquele tempo e que, inclusive, princípios esses que o levaram à morte, e morte de cruz, que era uma morte separada, reservada para os piores criminosos daquele tempo. Mas eram princípios revolucionários, princípios diferentes. Então, a multidão que priorizavam o ser humano, a multidão ficou admirada com aqueles princípios. Jesus estava encerrando com esse texto, segundo o texto revela, Jesus estava encerrando essa série de princípios que ele precisava expor e deixar para nós até os dias de hoje, como sendo a sua doutrina para aquele momento e a sua doutrina até hoje. Mais adiante, como está registrado no Evangelho de Mateus 22, 23, Mateus 22, capítulo 22, versículo 23, houve um acontecimento e está registrado dessa forma. No mesmo dia, chegaram junto dele os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e o interrogaram, dizendo: Mestre, Moisés disse, se morrer alguém, não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele e suscitará descendência a seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos, e o primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher e seu irmão. Da mesma sorte, o segundo e o terceiro até o 7º. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. O que Jesus está querendo dizer com isso? Vocês estão vacilando na doutrina porque vocês não conhecem a palavra de Deus. E aí ele vai justificar a posição dele com aquilo que está na palavra, que está registrado na palavra. Porque na ressurreição,
nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. E se as turbas, ouvindo isto, ficaram maravilhadas da sua doutrina. Aí a gente vê na atitude de Jesus como é importante a gente ter intimidade com a palavra. A gente vê na atitude de Jesus que o conhecimento da palavra de Deus é fundamental para que a gente possa rebater situações como essa. Se Jesus não tivesse essa intimidade com a palavra de Deus, se ele não tivesse esse conhecimento com a palavra, né, ele poderia ficar ali titubeando, ele poderia ficar sem saber o que responder. Mas ele respondeu fundamentado na palavra. E essa situação, com certeza, todos nós, em algum momento, já experimentamos. E se nós não temos firmeza na palavra, como Jesus tinha, certamente nós vamos claudicar, nós vamos vacilar, nós vamos precisar do auxílio de outros e, quem sabe, até vamos ser responsáveis, vamos nos responsabilizar pela vida espiritual de alguém. O apóstolo Paulo também recomendou essa firmeza na doutrinária fundamental para o exercício do ministério pastoral, por exemplo. Né? Na primeira carta a Timóteo, primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, ele recomenda ao seu filho na fé, Timóteo, o seguinte: a recomendação que ele faz é a seguinte, está registrado na primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Dentre as recomendações que ele faz a Timóteo para o exercício do ministério, é o seguinte, ele ressalva o seguinte: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Olha a responsabilidade nossa, né? E isso Paulo estava dizendo a Timóteo, mas está falando a mim mesmo, por exemplo. Olha a minha responsabilidade. Se eu não tenho firmeza na doutrina, eu posso afastar alguém do convívio com os salvos. Se eu não tenho firmeza na doutrina daquilo que eu prego, né? Se eu não sei por que eu estou dizendo aquilo, eu posso ser responsabilizado pelo afastamento de alguém que esteja junto comigo na comunidade espiritual que eu frequento, que eu participo. E isso é muito sério. Né? O sangue desse pode ser cobrado de mim em um determinado momento. Falando a Tito, mais à frente, o apóstolo Paulo diz o seguinte, registrado na carta de Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 9. Ele diz o seguinte, também aconselhando a Tito, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Por que ele está falando na sã doutrina? Porque, além da sã doutrina, tem a má doutrina. Né? Isso é muito importante. Jesus já tinha advertido, já tinha nos advertido, está registrado lá no Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 7, a existência da má doutrina. Vamos ler aqui, Marcos 7, 7. Diz o seguinte: em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. O que Jesus quer dizer com isso? Que quando nós nos afastamos dos princípios bíblicos, dos princípios doutrinários bíblicos, baseados na Bíblia,
nós erramos e estamos ali à toa. Não podíamos estar fazendo coisa muito mais relevante, muito mais importante, né? Porque estamos pregando, estamos praticando atos que dizem respeito à condição humana, simplesmente afastados completamente da Bíblia. Algumas igrejas pregam, por exemplo, algumas igrejas cristãs pregam posições que contrariam o que a Bíblia nos diz claramente. Por exemplo, em certo momento, Jesus disse: no mundo tereis aflições. Então, as aflições que nós sofremos no nosso dia a dia, elas são naturais da nossa vida. Elas acontecem, querendo nós ou não. Jesus garantiu isso. No mundo tereis aflições. Agora, quando nós estamos firmes ao lado de Jesus, quando estamos seguindo o que ele nos apresenta biblicamente, ele nos diz o seguinte: mas eu venci o mundo. Não precisa temer, não precisa tremer, não precisa ficar com medo. Eu venci o mundo e eu estou com você. E há algumas igrejas aí que pregam, por exemplo, e espalham isso, pregam como princípios, como doutrina, pare de sofrer. Por que eu paro de sofrer? Eu não paro de sofrer. Jesus não disse que eu vou parar de sofrer. Ele disse que ele vai vencer o meu sofrimento junto comigo. Que eu vou ultrapassar os obstáculos junto com ele. Né? Agora que eu vou sofrer. Então, são doutrinas muito sérias e que trazem consequências muito sérias. O apóstolo Paulo também, mais à frente, ele ainda com medo e temendo a proliferação de doutrinas vãs, de má doutrina, na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 14, o apóstolo Paulo diz o seguinte, Efésios 4, 14, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Vamos repetir. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. A gente conhece muita gente que é assim, né? Ouve o galo cantar aqui e sai correndo para cá. Aí depois, no dia seguinte, ouve outro falar daqui, sai correndo para cá. Isso, biblicamente, o texto que nós lemos, nos chama atenção, porque quando nós agimos assim, nós nos assemelhamos a meninos inconstantes. Quer dizer, não sabemos o que queremos. Por isso é importante ter firmeza na doutrina. O título dessa série de estudos razões da nossa fé. Quer dizer, por que nós cremos, o que nós cremos, em que nós cremos. Né? Se nós estamos voando sem saber exatamente o que nos levou ali, nós estamos sujeitos a cada dia ouvirmos uma palavra, um entendimento, e saímos correndo para cá, saímos correndo para lá, no final não estamos em lugar nenhum. Qual é a postura ideal, né, do crente fiel à palavra? Como eu preciso me comportar? Em primeiro lugar, eu preciso ter intimidade com a palavra. E essa recomendação de Jesus está registrada no Evangelho de João, capítulo 5, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39. João 5, 39, que diz o seguinte: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, eu só tenho firmeza na doutrina bíblica
se eu conhecer a Bíblia, é óbvio. Se a Bíblia é um livro... Há poucos dias eu entrei num táxi e o cidadão estava com a Bíblia dele, uma Bíblia lá, que eu não sei nem se é dele, de repente nem aberta no Salmo 91, em cima do painel do carro dele. Aí eu perguntei a ele, o senhor sabe o que representa isso para o senhor? Isso aqui representa a garantia de que eu não vou sofrer nada, de que eu não vou bater. Não é verdade. Aquilo era um amuleto. E a Bíblia não é um amuleto. A Bíblia é a revelação de Deus para nós. E Jesus aqui foi muito claro. Examinar as Escrituras, você precisa estudar a Bíblia, você precisa ter intimidade com a Bíblia, porque cuidares ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim, que de Jesus, testificam. Eu só posso ter intimidade com Jesus se eu tiver intimidade com a Bíblia. A Bíblia é a revelação de Deus a nós. Então, em primeiro lugar, a minha postura como crente é de intimidade com a palavra, de conhecimento da palavra, de estudo da palavra. Eu preciso ter a atenção também, observar as orientações dos mais experientes, dos pastores, dos professores de escola bíblica dominical, daqueles crentes mais firmes, mais antigos, com maior conhecimento bíblico. E isso está muito claro também na carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 7. Carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 7, que diz o seguinte, Hebreus 13, 7, que diz o seguinte: Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Quer dizer, nós temos pastores preparados, em sua grande maioria, para nos orientar. Né? O que é que diz o Salmo 23? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Isso é o que a ovelha fiel espera do seu pastor. Quando nós nos lembramos das orientações dos nossos pastores, dos nossos irmãos mais experientes, do nosso professor de escola bíblica dominical, enfim, do líder de nossa igreja, nós estamos claramente seguindo para os verdes campos, né? E as águas tranquilas, porque nós estamos nos fortificando na doutrina de acordo com a palavra que nos é apresentada pelos nossos pastores, pelos nossos líderes, por aqueles que nos guiam. Por fim, sujeitar-se, uma das posturas do servo de Deus, fiel à palavra, nós vimos primeiro que é a intimidade com a palavra, vimos que é a atenção às orientações dos nossos pastores e saber também que quando nós nos descuidamos do cuidado com as doutrinas, quando acontece isso, nós nos sujeitamos à ira do Senhor sobre nós. Vamos ver o que nos diz o profeta Jeremias, no capítulo 23, versículo 2. Jeremias, o livro do profeta Jeremias, capítulo 23, verso 2. Jeremias nos deixou a seguinte recomendação: portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações,
diz o Senhor. Isso demonstra a advertência de Jeremias, de Deus através de Jeremias, demonstra a responsabilidade dos pastores para com o seu rebanho. Então, se os pastores são negligentes com a doutrina bíblica que Deus quer que eles nos passem, além de nós nos perdermos, eles se tornam responsáveis pela nossa perdição. E por isso que é fundamental que o pastor e o líder, que o professor de escola dominical, seja sempre bem preparado para aquele momento de advertência, de doutrina ao rebanho. Por fim, concluindo, Deus nos quer fiéis à sã doutrina, instrumentos bem preparados doutrinariamente para o crescimento do reino. Nesse tempo, nós vamos estudar uma série de princípios, de doutrinas que nós, os batistas, praticamos. E vamos entender, com certeza, o porquê de cada uma delas. Que Deus nos abençoe e que nos use durante esse tempo e que esse tempo sirva para o nosso fortalecimento bíblico, não é? Que nós entendamos aquilo que Deus quer e por que nós praticamos a forma de entender e interpretar a Bíblia na nossa igreja, no nosso caso, na Primeira Igreja Batista do Andaraí, mas, de uma forma geral, nas igrejas batistas como um todo. Que Deus nos abençoe, tenha uma semana abençoada nas mãos do Senhor e na sua companhia. E domingo próximo nos próximos domingos, nós estaremos, a partir de então, estudando a cada domingo uma das nossas doutrinas e conhecendo aquilo que sustentamos, que preparamos, que praticamos no nosso dia a dia, na nossa convivência e nos nossos cultos. Que Deus nos abençoe a todos e até o próximo domingo, quando estaremos aqui mais uma vez com a segunda parte, o segundo estudo dessa série de estudos sobre doutrinas batistas. Que Deus abençoe a todos e tenham um dia abençoado e uma semana feliz.